Hoje você vai aprender o que são grandezas físicas e como trabalhar com notação científica. Dois temas fundamentais para o Enem, vestibulares e concursos em geral. Fique comigo até o final e confira. Olá, amigos e amigas. Eu sou Mário Vasconcelos e esse é o Universo Numérico. Para a compreensão da física, é necessário nós determinarmos o que são grandezas físicas. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode se medir, que pode se comparar com um padrão. Você, por exemplo, não pode medir, não pode quantificar sua alegria ao receber uma boa notícia, mas você pode calcular qual é a sua massa, qual é a sua altura. Então, tudo aquilo que pode ser quantificado, colocado em números, é grandeza física. E medir é comparar com um padrão. E falando em padrão, não tem como não falar do SI, do Sistema Internacional de Unidades, que a partir de 1960 colocou um pouco de ordem na casa. Por que ordem? Porque antes existiam inúmeros padrões de medida. Então não tinha como você comparar, medir, sem ter um padrão de medida. Por exemplo, qual é o metro padrão? O que eu tomo como padrão de comparação? O Sistema Internacional de Unidades padroniza essas medidas. E esse sistema estabeleceu 7 grandezas ditas fundamentais, que é uma classificação importante também, as grandezas fundamentais e as derivadas. As fundamentais são essas 7 que vocês veem aí na tela. Nós temos o tempo, medido em segundos, e cujo símbolo é a letra S minúsculo. Temos a massa, unidade de medida quilogramas. Temos o comprimento, cuja unidade de medida é o metro. Para a temperatura temos o Kelvin, estamos mais acostumados a lidar com os graus Celsius no nosso dia a dia. Mas no sistema internacional, a medida padrão de temperatura é Kelvin. Temos a quantidade de substâncias, que é o mol. Para a corrente elétrica, o ampere, ampere com letra minúscula, o nome da unidade de medida, mas o símbolo é A maiúsculo, tá? E a medida de intensidade luminosa, que é a candela. Essas grandezas, elas se combinam entre si para formar as grandezas secundárias. Então, vejam neste gráfico, as grandezas fundamentais estão em amarelo e as grandezas derivadas estão em laranja. Vejam como elas se combinam. Nós temos, por exemplo, a medida de comprimento ou deslocamento, que é em metros, uma grandeza fundamental, dividido por outra medida fundamental, que é o tempo, nos dá a velocidade, que é uma grandeza secundária. Essa mesma velocidade, dividida pelo tempo, ou seja, a variação de velocidade no tempo, nos dá outra grandeza derivada, que é a aceleração. A aceleração, por sua vez, multiplicada pela massa, que é outra grandeza fundamental, nos dá a força, que é uma grandeza derivada, e assim por diante. Uma outra classificação importante das grandezas é em escalar e vetorial também. Se eu digo para você, eu meço 1,80 m, 1,8 metros, a informação está completa, certo? Mas digamos que eu fale para você, olha, eu estou no centro de uma sala e me desloquei 2 metros. É uma informação completa? Não é, né? Você precisa de outros dados para você saber em que posição eu me encontro agora, após o deslocamento. Que informações são essas? Direção e sentido do movimento. Então, se você tem uma grandeza que ela precisa de módulo, ou seja, o número dela, uma direção e um sentido, você tem uma grandeza dita vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial, e assim por diante. E fechando nossos temas de hoje, vamos falar da notação científica. A notação científica é uma maneira de representar números muito grandes ou muito pequenos, de forma a facilitar os cálculos. Vejam esses números. Massa do planeta Terra. E abaixo nós temos a massa de um átomo de hidrogênio. Vocês já imaginaram como é difícil fazer cálculo com esses números? Então, para isso, a notação científica vem facilitar a nossa vida. Ela é formada por uma mantissa, que é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e uma potência de 10. Se vocês não sabem calcular uma potência de 10, dá uma olhadinha na aula que está aqui em cima, tem um card aí para ele. 3 minutinhos de aula, você vai entender rapidinho o que é uma potência de 10. Como é que a gente calcula essa potência de 10? É simples. Para números muito grandes, nós vamos calcular quantas vezes a vírgula vai se deslocar até a direita do primeiro algarismo do número. Então nós imaginamos que a vírgula está aqui, após o último zero. Quantas casas ela se desloca até a direita do primeiro algarismo? 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24. Esse número 24 vai ser o expoente da potência de 10. E nós vamos colocar a vírgula bem aqui. Então nós teremos aqui 5
1,97 vezes 10 elevado a 24. Para números pequenos, nós vamos calcular quantas vezes a vírgula se desloca até o primeiro algarismo diferente de zero, que no caso aqui é 1. Então vamos ver quantas vezes ela se desloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então ele se deslocou 27 vezes para a direita até a direita do primeiro algarismo diferente de zero. Esse 27 vai ser o expoente da potência de 10. Então nós vamos colocar aqui 10 menos 27, pois no caso de números menores que zero, o expoente é negativo. E o número vai ser esse aqui, ó. Geralmente nós pegamos uma ou duas casas decimais após a vírgula, então vai ser 1,67. Valeu um like, pelo menos, até aqui? Esse conhecimento que a gente viu? Se valeu, por favor, agradeço, compartilhe, coloque suas dúvidas aí nos comentários e até a próxima aula. Fui.